Olá, muito bom dia. Dirigir e falar do celular, estacionar em local proibido, parar em fila dupla, transitar em faixa ou via exclusiva para ônibus. E talvez o pior de todos, beber e dirigir. Estas são algumas das infrações de trânsito mais comuns no estado. O ortopedista e traumatologista Francisco Couto, médico do Hospital Miguel Arraes, disse recentemente que a imprudência continua sendo o principal motivo dos acidentes envolvendo motociclistas. A falta dos equipamentos de proteção individuais, como capacete e sapatos fechados, já provocou este ano 562 atendimentos a acidentados com motos, isso só no Hospital Miguel Arraes, Mas por que há tanta imprudência no trânsito? Será que respostas como estou com pressa, vou ali, é urgente, justificam essas imprudências, essa falta de respeito com a vida? O assunto hoje é educação no trânsito. Nossos convidados são Israel de Moura Farias Júnior, ele é coronel da reserva da Polícia Militar e professor de Legislação e Direito de Trânsito, e a psicóloga Anne Gabriela Brito. O site da Agência Brasil publicou em maio deste ano que no Brasil, de acordo com o DataSUS, mais de 37 mil pessoas morrem todos os anos no trânsito das cidades e rodovias do país. É como se um avião de médio porte caísse todos os dias com 93 passageiros a bordo. Quem afirmou isso foi o ministro das Cidades, Alexandre Baldi. Olha, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui participando do programa de hoje. E quando a gente fala em educação de trânsito, a pergunta que fica é... nós motoristas, nós aqui que dirigimos, né, e mais os milhares que estão aí circulando pelas ruas, o que a gente faz nas ruas de uma forma geral? É educação no trânsito ou o motorista não tem educação? Bom dia, Eliana, bom dia, Moura, bom dia aos telespectadores. É para se ter educação no trânsito. Isso é desde a educação doméstica, passando pelas instituições escolares, e o próprio condutor, quando é inserido no processo para tirar a habilitação, ele tem toda uma base teórica e depois, quando ele vai à prática, tudo é desconstruído. E essa desconstrução, essa falta de educação no trânsito, vem lá da infância, né? Quando não tem uma interdição familiar, às vezes, quando as regras são burladas, quando a própria pessoa não leva isso para a vida, na adolescência, na vida adulta. Então, por isso, há muita transgressão no trânsito, por uma questão primária de educação e de limite. O que você acha, Moura? Bom dia, Eliana. Bom dia, doutora. Bom dia aos telespectadores. Bem, Eliana, eu quero voltar um pouco a 1941, doutora, quando nós tivemos o primeiro Código Nacional de Trânsito aqui no nosso país. E não se falava em educação para o trânsito. Aí, 25 anos após, nós tivemos, Eliana, a Lei 5.108, o segundo Código Nacional de Trânsito. E aí somente 3 artigos falavam sobre isso. E aí a gente vem 30 anos após, aí nós chegamos ao Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503. Um capítulo destinado à educação para o trânsito. Doutora, nós não temos educação para o trânsito em nosso país. Nós temos uma pseudo-educação. E aí eu tomo como exemplo países onde eu estive, Eliana. Por exemplo, Canadá e França. Na França, Eliana, as crianças francesas têm educação para o trânsito como disciplina específica desde 1958. E aí, para que ocorra a mudança que você está querendo, que eu estou querendo, que o nosso país está querendo, nós temos que ter uma mudança comportamental. E aí, essa forma de ensinar trânsito que o Brasil vem pregando há 77 anos está fracassada. Ensinar placa a uma criança, dar palestra, colocar ela nessas mini-cidades, não está surtindo efeito. A principal causa de morte, Eliana Victório, de crianças em nosso país é o trânsito. A faixa etária que mais está tendo como vítima é a faixa etária de 19 a 35 anos. Então, mas aí fica a pergunta, os noticiários e as redes sociais sempre mostram aí imagens, fotos, dão números de acidentes, de pessoas que morreram, de pessoas que ficaram numa cama, paraplégicas, tetraplégicas, e aí o seguinte, e mesmo assim as pessoas continuam cometendo essas infrações.
Porque o que leva? É só o sentimento de impunidade? Ah, eu posso parar em fila dupla, eu posso avançar o sinal, que nada vai me acontecer, eu não vou pagar multa mesmo. O que acontece? Ou é o simples prazer de se aventurar nas ruas e avenidas? Eliana, há uma grande questão nisso tudo que você abordou, né? Há duas vertentes importantes. Não vai acontecer comigo, porque só acontece com o outro. Mesmo tendo cenas, né, diariamente, mas não vai acontecer comigo porque eu estou blindado, porque o meu limite é o céu. Então, tem que acontecer comigo para poder a ficha cair, né? Tem que morrer alguém, tenho que matar alguém, tenho que ser, né, lesado no meu orçamento familiar, no meu financeiro, para que eu possa tentar mudar. E muitas vezes não é mudado o comportamento, porque está tão além da educação, né, um costume antigo, que mesmo assim, acontecendo com o próprio indivíduo, não muda. Você colocou ainda há pouco que há uma preocupação de você ensinar a sinalização. Mas isso não é o suficiente. Não, tem que haver uma mudança comportamental. E aí eu vou pegar a doutora, o que a senhora falou, e vou chamar, certo, Paulo Freire, o patrono da educação do nosso país, pela Lei 12.612 de 2012. Ele diz o seguinte, doutora, a educação não transforma o mundo, não. A educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. E aí, Eliana, como é que eu vou perguntar como é que a gente vai querer uma transformação, uma mudança comportamental para diminuir a violência do trânsito e no trânsito, se nós não temos essa mudança comportamental? Vou dar um exemplo. O Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, desculpem, entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 98. Uma criança nasceu exatamente nesse dia, 22 de janeiro de 98. Completou 20 anos, completou 18 anos, nunca teve educação para o trânsito. Uma situação muito interessante, ele já chega no centro de formação do condutor conduzindo a sua moto e o seu carro sem ser habilitado, só para mostrar como está aqui. E aí ele não teve uma educação, ele não teve e nem vai ter educação. Mas isso que você fala de quem está ali fazendo as aulas para tentar conseguir tirar sua carteira de motorista, já está chegando dirigindo um veículo? Muitos. É o que acontece. E outra coisa, a ONU, a senhora falou, doutora, não se usa mais o termo acidente. A ONU não admite mais isso desde 2004. O termo utilizado lá é crash, mas nós não temos uma tradução para o idioma português do crash. E aí, os especialistas em trânsito estão utilizando o termo evento, Eliana. E o evento culposo ou doloso. O fato que aconteceu ali na Ibiribeira, onde uma mãe de família morreu e uma criança morreu, aquilo não foi um acidente, foi um evento. E eu vejo as pessoas dando entrevista e falando, inclusive professores, dizendo, não, foi um acidente de trânsito. A ONU não aceita mais não aquilo ali. Acidente vem de acidere, aquilo que acontece por acaso. E o trânsito não é um acaso. A ONU disse isso quando a OMS apresentou um informe mundial em 2004. E em 2009, veja que coisa interessante, 2009, em 2 de março de 2010, a ONU decretou a década da segurança viária, através da resolução A64255. Em 2010, Eliana, Nelson Mandela conseguiu levar a Copa do Mundo de futebol para a África do Sul. Você sabe o que aconteceu? Ele passou 27 anos preso, vítima do apartheid. A neta dele, Zenani Mandela, no dia da abertura da Copa do Mundo, foi vitimada em um evento de trânsito por um condutor alcoolizado. Então a neta dele não morreu no apartheid, não. O Prêmio Nobel da Paz teve a neta, doutora, vitimada pelo trânsito. E daí a campanha, a Semana Nacional ou Mundial do Pedestre, né, é denominada justamente Semana Zenani Mandela. Então, mas, Moura, veja só, se faz campanhas de trânsito, e não é de hoje que se investe, mas falta. As pessoas às vezes riem, não dão importância, né? Acham isso desnecessários. Ah, estão lá ensinando, estão isso, olha, tem que dirigir assim, atravessa o pedestre, tem que atravessar na faixa. Mas as pessoas continuam transgredindo as leis. Lei não precisa fazer, não. A gente tem lei de sobra, né? E principalmente no trânsito. Mas as pessoas continuam parando em fila dupla, ocupando a vaga do deficiente, avançando o sinal, virando em local, parando, estacionando o carro em cima da calçada. É a questão mesmo do limite que não se tem desde o início. Se você não tem a interdição em casa, se você não é responsabilizado pelo seu ato, né? Se você não é implicado pelo seu familiar, o trânsito vai ser mais um laboratório, uma brincadeira, né? Então,
tem que se educar desde da casa, para depois passar para as instituições. Tem educação de trânsito nas escolas? Tem. Mas se você não tem uma educação doméstica, a educação na escola, né, nos centros para habilitados, não vai servir, porque já é um comportamento muito negativo, muito arbitrário. Então, vão se continuar burlando as leis, né? Quando o filho passa no vestibular, se ganha um carro de presente. Você vai passar no vestibular por condição ou por mérito? Por que você tem que passar para ter um carro? Não. Então, começa dos pais essa educação, né? Eu tenho que passar porque eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que garantir o meu futuro. Eu não vou passar porque eu vou ganhar um carro. Então, é realmente, né, uma situação que perpetua, porque as pessoas continuam, mesmo sabendo do erro, os mesmos hábitos e não muda. Bem, Eliana, a ONU estipulou metas, perfeito? E o Brasil não vai atingir a meta para reduzir em 50% as mortes no trânsito. O Brasil não vai atingir a meta da ONU. Por quê? Por quê? Porque nós não temos educação para o trânsito. Como eu venho dizendo e eu disse, nós temos uma pseudo-educação. A educação, a forma de educação para o trânsito, que está implantada no Brasil há 77 anos, é fracassada. É fracassada. Estamos fazendo o seguinte, pegamos uma criança e começamos a mostrar placa para a criança. Não me justifica, ninguém me prova, tem estudos dizendo isso aí, com especialistas PhD na área de trânsito, dizendo que a criança não está obrigada no futuro a respeitar a placa, só porque viu a placa. Ela tem que, como está na França e na Inglaterra, como é o ensino lá, a educação lá, ela tem aula teórica e também situações práticas, doutora. E depois disso ela vai para a sala de aula e vai refletir sobre situações. Vai ser mostrada a ela uma foto, Eliana, de uma pessoa estacionada numa vaga de um portador de necessidade especial e vai ser perguntado àquela criança, o que é que você acha? Qual o seu entendimento sobre isso? Principalmente naquela faixa etária que vai tirar justamente um documento de habilitação. E aí eu quero desmistificar aqui, Eliana, com seus telespectadores, dirigir não é um direito, não. E no Brasil há um ledo engano ou a cultura de se pensar que dirigir é um direito. Muitos estudantes de direito, inclusive, erram quando eu pergunto isso nas palestras e quando dou aula nas faculdades. Dirigir uma licença. Mas um estudante de direito disse a mim, mas, professor, é livre o trânsito no território nacional? Eu digo, é livre, mas estamos dentro do Estado democrático de direito, onde impera a norma. Aí vem o contrato social de Rousseau. Eu tenho que ir lá embaixo no contrato social para mostrar a ele que tem norma, que ele não está na época das cavernas, não. Então, que faz o que quer e age como quer. Então, estamos aqui no Estado onde impera a norma. Então, não vai mudar. O que eu estou dizendo está corroborado com os números aí, a estatística, e eu vou dar um número aqui alarmante sobre a Previdência Social. Eu tenho dados que foi me apresentado aí no Congresso Brasileiro de Trânsito. A partir de 2020, Eliana, a nossa Previdência vai receber, por ano, 5 milhões de politraumatizados. A Previdência Social está fadada a quebrar. Não por causa de uma possível mudança, não. Por causa da quantidade de politraumatizados, vítimas do trânsito, da violência, que vai ingressar na Previdência. O trânsito hoje é uma arena, né? É um grande ringue. As pessoas levam, né, a sua ira, que não pode descarregar às vezes no trabalho, em casa, e elas depositam no trânsito. Então, o trânsito se torna violento porque as pessoas não têm a consciência, né, de descarregar suas dificuldades negativas nos meios onde elas são geradas. E elas levam para o trânsito. O carro, a moto, são armas, né? E se você não souber usar uma arma, ou você morre ou você mata. Olha, e na nossa enquete da semana pelas redes sociais perguntamos, você acha que os motoristas respeitam a sinalização de trânsito? Por quê? Marcílio Júnior disse o seguinte, não, porque o egoísmo reina no trânsito. Cada um quer ter o direito, a preferência, chegar logo ao destino. Para isso, não se preocupam em respeitar o próximo e as leis. Pare para pensar um pouquinho no que o Marcílio respondeu. A gente volta no próximo bloco. Até já. Muito bom. Agora. Educação no trânsito é o tema do ponto de vista de hoje. Nossos convidados, Israel de Moura Farias Júnior, ele é coronel da reserva da Polícia Militar e professor de Legislação e Direito de Trânsito, e a psicóloga
Anne Gabriele Brito. E vamos ver mais uma resposta dos nossos internautas. O Joaquim Rodrigues disse o seguinte: quem consegue dirigir em Recife, consegue dirigir em qualquer lugar do mundo. Mas as pessoas aqui são completamente mal educadas no trânsito e sem noção das regras de trânsito. Na realidade, ele afirmou o que a gente comentou muito aqui, né? Do que as pessoas fazem todos os dias no trânsito, seja a qualquer hora do dia ou da noite, de não respeitar lei nenhuma, né? E de não respeitar a sua própria vida, a vida das pessoas que muitas vezes você está dando carona e que muitas vezes é a vida da sua própria família e dos outros que estão no trânsito, seja de bicicleta, moto, carroça, andando o pedestre, né? E assim por diante. E eu acredito que vocês concordam, né? Educação é zero no trânsito. O tamanho do meu ego é o tamanho do meu carro. O pai diz para o filho: obedeça as leis de trânsito, siga as regras, e o garoto vai ser conduzido na escola pelo pai, pela mãe, e ele vai ali observando. Então, no primeiro sinal fechado, que ele está apressado, ele passa, né? Se alguém tranca, ele chama um palavrão, né? Então, o que se passa na cabeça dessa criança, né? O pai disse que é para fazer assim, mas eu estou vendo o meu pai, uma referência que eu tenho, né? Fazer ao contrário. Então, isso gera conflitos e essa criança, com certeza, vai levar isso para a sua vida no trânsito. No trânsito. E investimentos? Veja só, você dá palestras, você é professor, antes de chegar nos investimentos, eu quero colocar essa pergunta. Isso não ajuda a mudar ou é como se estivesse enxugando gelo? Os números dizem isso. Contra prova, contra fato, um argumento. Por que nós estamos piorando? Por que o Brasil piorou? Por que quando a primeira lei... Eu não gosto desse termo lei seca. Não utilizo isso. Até porque a lei não é seca. E foi um termo utilizado nos Estados Unidos. Perfeito? Eu utilizo a fiscalização de alcoolemia. Diminuiu por um tempo e depois os números aumentaram. Por que piorou? A principal infração hoje, a mais cometida no Brasil e em outros países, é o celular. É 6 vezes mais perigoso, pesquisa norte-americana, conduzir um veículo utilizando-se de telefone celular do que sob influência de álcool, substância psicoativa. Temos que trabalhar isso. E aí você me perguntou, e o investimento? Investimento. Você sabe quantos órgãos de trânsito arrecadaram de 2011 a 2017 com multas de trânsito? 45 bilhões de reais. Uma parte dessa é investida na educação. Bem, 5% de cada infração de trânsito que é constatada pelo agente da autoridade de trânsito e aplicada como penalidade de trânsito, a multa, que é a penalidade pecuniária, 5% vai para um fundo nacional, chamado FUNSET. Você sabia o que é que aconteceu, Eliana, com esse dinheiro? Estava contingenciado, não podia ser utilizado por decreto. Então o dinheiro estava lá, destinado à educação para o trânsito, mas não poderia ser usado. Não, estava preso por um decreto. Veja, complicado. Então, é complicado, mas veja só. Cada um de nós, no trânsito, cada um de nós temos a nossa parcela de responsabilidade. A grande questão é o seguinte: o que você, como motorista, o que eu, como motorista, você, Anne, como motorista, e todo mundo que está nos assistindo, nos acompanhando e que dirige, seja a moto, seja o carro, seja a bicicleta, o que a gente tem que começar a fazer para poder baixar? Porque a gente não tem que ficar dependendo de governo, ou seja, em qual esfera, fazer campanha, encher de placas de sinalização. Olha, eu sei que é errado, gente. Eu estou aqui no trânsito, o sinal fechou, mas tem uma pessoa lá atrás que vem e corta na contramão só para se aventurar. A gente tem que parar com isso. Concordo, Eliana. Ou a gente só vai parar quando a gente matar alguém, ou quando a gente ficar numa cama paralítico. É a questão da dor, né? Se você não é lesado, se você não sente na pele, você banaliza. Então tem que sentir na pele, tem que ser lesado para poder se orientar. É uma questão de consciência, consciência do eu. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Eu tenho que me colocar no lugar do outro, eu tenho que ser resiliente. Então, isso é a grande questão. Parte de mim, do indivíduo, para o coletivo. A gente sempre fala assim, precisamos mudar muitas coisas, né? Vem aí a eleição, as pessoas... Mas existem leis, uma coisinha pequenininha, que é o respeito no trânsito. Que se a gente começar a mudar por aí, cada um de nós
talvez a gente consiga melhorar, diminuir esses índices de acidentes. Se a gente foi nos hospitais, de ver a quantidade de rapazes, principalmente homens, né, que dirigem motos, que estão em cima de uma cama, passando 6, 7, 8 meses para se recuperar de um acidente. E por quê? Estava correndo, né? Cometeu várias infrações. Quer um dado interessante? Sim. Estamos criando a geração de amputados. Amputados. 10 entram na restauração, 6 saem, 4 são amputados. É um número absurdo isso aí. Uma geração economicamente ativa. Mas eu volto para a criança. Em que momento nasce o infrator, doutora? Os trilhamentos neurais. Você pega uma criança e inventa, Eliana, de colocar na cadeirinha. Ela chora, segundo a doutora, a professora doutora Alessandra Bianchi, certo? É coordenadora do curso de Psicologia da Universidade do Estado do Paraná. Ela escreveu um texto muito interessante, certo? Falou sobre em que momento nasce o infrator, inclusive utilizando o complexo de Édipo. Interessante que Édipo matou o pai, doutora, numa estrada, né? Aí a psicanálise, aí o trânsito, né? Que ele mata numa estrada. Em que momento nasce o infrator? No momento, Eliana, que você pega aquela criança, que não é besta, né, doutora? Não. Não, ela sabe o que é prazer e desprazer, sabe? E você coloca na cadeirinha e ela começa a chorar. E você, mamãe, você tirou, segundo a professora doutora Alessandra Bianchi, nasceu o infrator. E aí eu venho para trilhamentos neurais, prazer e desprazer, né, doutora? Ela já sabe. Chorou, tira, aí você bota no colo. Nasceu o infrator. Não se engane, ela não é besta. E aí essa criança começa a crescer e vem do quê? Os pais, até 7 anos, segundo Freud, com experiências. Depois disso vai para o mundo com seu celular, né, doutora? Certo? Com seu iPhone e tal, tal. E depois, ao completar 18 anos, diz assim, agora eu vou tirar a carta de habilitação. E se você passar no vestibular, você vai ganhar um carro de presente. O que acontece? Esse cidadão, ele vai ter a falsa ideia de que o trânsito é dele. Porque alguém disse a ele que é livre a circulação no território nacional. Está no artigo 5º da Constituição. Só que é livre, como eu disse, dentro de normas. Então existe o individualismo no trânsito. Não existe o pensar em nós. Existe o pensar em eu. Certo? Mas veja só, desculpa te interromper, mas muitos que têm a oportunidade de passar férias, de estudar em algum outro país, vão e voltam. Porque na França, porque no Canadá, porque em qualquer parte de outro mundo, menos do Brasil, todo mundo se respeita. Eu ando de ônibus, eu ando de metrô, eu faço isso lá. Mas quando você volta para o seu país, para o seu mundo, onde você vive, você comete todas as infrações, você não respeita. É isso que é difícil de entender, porque lá fora as pessoas posam, né? É muito agradável eu ir a Londres, né? Ou o trânsito em qualquer outra parte do mundo, mas quando eu volto para cá, eu sou muitas vezes, essas pessoas são as primeiras a cometerem as infrações. Há uma justificativa. Quem mais machuca as pessoas? É o vizinho ou é quem está dentro de casa? Né? É o outro ou é o íntimo? Então, quando você fala que lá fora eu me comporto, mas quando eu retorno eu transgrido, eu estou no meu íntimo e eu sei até onde eu vou. E a gente só faz com o outro aquilo que a gente sabe aonde pode ir, até onde a gente pode ir. Então, é a grande questão. Né? Eu faço porque eu sei onde estou pisando. Eu não vou fazer a mais no desconhecido, mas no conhecido eu tenho a minha prioridade, eu tenho a minha seguridade e eu extrapolo. Ou seja, eu posso estacionar no lugar proibido, que meu carro não vai ser guinchado, eu posso entrar à direita no local que é proibido, porque eu não vou levar multa, eu posso fazer fila dupla, porque não tem problema, o guardinha vai estar ali, mas é rapidinho, rapidinho. Né? É o país que se dá o jeitinho. É o jeitinho. E se a gente seguir nessa linha, nunca teremos realmente motoristas educados, nunca seremos motoristas educados, ou pelo menos, né, a maioria. Eu vou chamar como exemplo agora a Suécia. A Suécia, ela desenvolveu a política de segurança viária mais exitosa dos últimos tempos, inclusive utilizada agora pela ONU. Chama-se Filosofia Visão Zero, ou VZ. E aí mudou o paradigma total. Primeiro, que não é mais o homem, o veículo e a via. Agora nós temos o homem, a via inteligente, que interage com o automóvel, e nós temos o veículo totalmente automatizado, o veículo não autônomo e o veículo, certo, que é semi-autônomo. Nós tivemos um caso, doutor, agora recente nos Estados Unidos, onde um veículo
sendo conduzido por um sistema operacional, atropelou e matou uma ciclista. E não tinha ninguém conduzindo esse carro. E aqui no Brasil, eu vejo as pessoas ainda falando, o homem, o veículo e a via. Não é mais isso. A gente tem que voltar. E o que você falou foi muito pertinente, Eliana. Por que é que fora do país, e eu estive lá, vamos dizer, na Bélgica, eu estive lá, certo? No México. Por que é que lá o brasileiro, ele começa a cumprir o ordenamento jurídico daquele país? Eu volto e cito um grande positivista italiano, Cesare de Beccaria. Beccaria disse o seguinte, o livro dele, Dos Delitos e das Penas, disse o seguinte, a certeza da impunidade e a repetição do crime. Então aqui, ele demora muito tempo para ser punido. Um dos elementos do trânsito, o componente, está lá, certo? A engenharia, o esforço legal, certo? A educação, e agora surgiu o quarto elemento, que é a resposta dada pelo Estado, ou Emergency Response, como a ONU disse. A gente ainda está pecando, porque a gente não está dando uma resposta, ou seja, punindo com mais severidade e com celeridade aqueles que desrespeitam. Então, por isso que você vê o cara dizendo assim, olha, eu bebi, certo? A fiscalização de alcoolemia está aí. Não houve uma mudança de comportamento, não. O pessoal não deixou de beber, não. O pessoal começou a utilizar o tweet e desviar da lei. Não houve uma mudança de comportamento. Ou seja, sempre busca uma alternativa, um caminho para tentar sair burlando. Gente, olha, tá terminando. Eu acho que esse é um assunto palpitante, né? Mas a gente chega ao fim, mas eu queria, assim, 10 segundos para cada um. 10 segundos. 10 segundos. Doutora. Que as pessoas tenham mais consciência de si, né? Se coloquem no lugar do outro. Eu não preciso perder a minha vida, nem tirar do outro, para ter uma reeducação, para me educar adequadamente às normas de trânsito. O mal que eu faço a mim, eu posso fazer ao outro. Então, é parte do princípio que eu prezo minha vida, ela é válida, mas a do outro é mais ainda. Então, é nessa vertente. Bem, o brasileiro tem que entender que o trânsito em condições seguras, doutora e Eliana, é um direito de todos. E isso vem do direito alemão, do princípio da confiança recíproca. É um direito ao trânsito seguro, é meu direito. Você, quando sai com o seu veículo hoje ou amanhã, você não pode colocar a minha vida e a vida da minha família ou dos outros usuários em risco. E para fechar, Eliana, está aqui um livro destinado a projetos de educação para o trânsito, que eu tive a oportunidade de participar como coautor, em parceria com a Universidade do Estado do Paraná. Certo? Tem um artigo que nós escrevemos aí, Paulo Freire, o Facebook e a educação para o trânsito. Então, esse livro é gratuito, é um e-book. Como eu sou autor, ou um dos autores, eu recebi esse exemplar impresso. Então é só baixar e ver esses exemplos interessantes. Como é que faz o endereço para poder baixar? É na editora CRV. É só entrar lá e baixar o e-book. Perfeito? Tá certo. Olha, valeu, muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho que o programa fica aí, que você está em casa nos assistindo, para parar, para você pensar que tipo de motorista você tem sido, certo? O Ponto de Vista chega ao fim. No próximo sábado nós estaremos de volta às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas para rever o programa de hoje. Acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, aproveitem o dia de hoje, aproveitem o domingo, curtam a família e a gente se encontra no próximo sábado. Até lá!